Viajar, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, e estou aqui para compartilhar conhecimentos matemáticos com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa videoaula eu trago para você a correção da questão número 5 da segunda fase da prova de matemática 2022 da FUVEST. Os temas abordados serão equação da reta e equação da circunferência, dois temas aí muito cobrados nos concursos, nos vestibulares e no Enem. A proposta é a seguinte: considere no plano cartesiano a circunferência com centro no ponto de coordenadas 0 e 3 e com raio 2, e para cada A pertencendo a R, A diferente de zero, a parábola cuja equação é y igual a x2 mais 1. Primeira proposta é: para A igual menos 1, encontre o ponto comum entre a circunferência e a parábola. Então, nas circunferências, a gente sempre verifica o centro. E o centro dessa circunferência tem coordenadas 0 e 3, ou seja, o x, que é sempre quem vem primeiro no abecedário, vale 0, e o y vale 3. Então, ele está mais ou menos por aqui, na altura 3 do eixo y, na direção do 0 do eixo x. E diz que essa circunferência tem raio 2. E como que é a equação de uma circunferência? A equação da circunferência é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, com base nas coordenadas do centro aqui dessa circunferência, eu vou substituir esses valores aqui. Então, vai ficar x ao quadrado somente, x menos x do centro. Como o x do centro é 0, o x continuou igual era, ao quadrado. O y do centro é 3, então ficou y menos 3. Sempre assim, a gente inverte essas coordenadas. Se aqui for 3, como tem um menos na fórmula, fica menos 3. Raio ao quadrado, como disse que o raio é 2 ao quadrado, dá 4. E nessa equação, se eu substituir o a por menos 1, vai dar o quê? Y igual menos x ao quadrado mais 1. Então eu já sei que vai dar uma parábola de concavidade voltada para baixo, e eu preciso encontrar o ponto em que essa parábola coincide, ela tangencia a circunferência. Isolando esse x aqui, olha, x ao quadrado é igual a 1 menos y, né? Aqui, radiciação anula potenciação, x é igual a raiz quadrada de 1 menos y. Então, agora eu tenho um valor para x, eu venho e substituo na equação da circunferência. X quadrado agora vai ser raiz de 1 menos y ao quadrado. Olha que eu substituí o x por raiz de 1 menos y e elevei ao quadrado. O resto continuou tal qual estava. Radiciação e potenciação se anulam, sobra 1 menos y mais y menos 3 ao quadrado igual a 4. Y menos 3 ao quadrado quer dizer y menos 3 vezes y menos 3. Eu já poderia colocar de cor aqui, mas vou fazer detalhadamente. Y por y quadrado, conjugando o verbo chuveirar, né? Y vezes menos 3 3y, menos 3 vezes y, menos 3y, menos 3 vezes menos 3, 9 positivo, menos 4 igual a 0. Já vou trazer esse 4 para antes da igualdade. Veja que eu tenho y quadrado, menos 3y, menos 3y, menos 6y, tira 1, menos 1y, aqui menos 7y, e aqui 9 tira 4, fica 5, com esse 1 aqui fica 6. Aqui eu poderia usar a fórmula resolutiva, a popular fórmula do Bhaskara, ou soma e produto. Eu prefiro soma e produto, que é mais simples nesses casos assim. O A vale 1, o B menos 7 e o C 6. Soma é dada pela fórmula menos B sobre A e produto C sobre A. Veja como que é simples. Soma menos B sobre A, produto C sobre A, e você chega da mesma forma nas raízes. Então veja que a soma é menos B. Como B já é negativo, vira mais 7 sobre A, que é 1. Então continua 7. Produto C sobre A, 6 sobre 1, vai dar 6. E eu preciso achar dois valores que eu somando eles dá 7, eu multiplicando eles, porque produto é vezes, dá 6. Veja bem, para eu somar e dar 7, e para eu multiplicar e dar 6, tem que ser 1
e 6, porque assim, se eu somar 6 com 1 dá 7, a soma, se eu multiplicar 1 por 6 dá 6, certinho? Agora eu vou testar se esses dois valores, né, são válidos aqui para a nossa circunferência. Voltando x', substituindo y por 1, eu vou ter 1 menos 1. X igual a 0, dá certo. O x duas linhas seria usar o 6. 1 menos 6 aqui não vira, porque daria a raiz de menos 5, que não está no conjunto dos reais. Então, esse não convém, só serve, no caso aqui, o y igual a 1. Então, o ponto onde a parábola tangencia a circunferência é esse bonitão aqui. E as coordenadas de P desse ponto aqui é 0 e 1. 0 para o x, 1 para o y. Beleza? Vamos agora à segunda proposta, a letra B, que diz assim: para A igual a 1, apresente 3 pontos em comum entre a circunferência e a parábola. A igual a 1. Então, volto, substituo no lugar do A o 1. O que era AX2 ficou 1x2, ou simplesmente x2. Volto, substituo aqui, no lugar de y, x2 mais 1, menos esse 3, a ao quadrado igual a 4. Veja que aqui tinha y, agora tem x2 mais 1. Então vai ficar x2, aqui 1 menos 3 dá menos 2, ao quadrado igual a 4. Aqui, dizer que o parêntese está elevado ao quadrado é multiplicar ele por ele mesmo. Então, conjugando o verbo chuveirar, x² por x², x à quarta. X² por menos 2, menos 2x². Menos 2 por x², menos 2x². E menos 2 por menos 2, mais 4. Trago esse 4 para antes da igualdade, ele vem negativo. Aqui vai ficar x elevado à quarta, que é o de maior grau. Agora, menos 2x2 com menos 2x2, menos 4x2. Abate um x2 positivo, menos 3x2. Esse 4 elimina esse. Como essa equação é uma equação biquadrada, a gente aprende a resolvê-la lá no 9º ano, substituindo x ao quadrado por z ou por y ou por qualquer valor. Então, eu volto, reescrevo ela z ao quadrado, porque se x² é z, z à quarta é x à quarta é z ao quadrado, menos 3z igual a 0. Aqui colocando em evidência o z, porque tem aqui, eu posso colocar em evidência z2 por z, sobra z só. Menos 3z por z sobra menos 3. Assim, esse z' já pode valer 0, porque 0 vezes qualquer valor termina em 0. Isso é verdade, então posso colocar que z' vale 0. Outra possibilidade é z valer 3, porque 3 menos 3 dá 0. 0 vezes qualquer valor termina em 0. Então, z duas linhas igual a 3. Eu tenho que z vale 0, z vale 3. Então, eu volto aqui e digo que x ao quadrado é igual a z, x ao quadrado é igual a 0. Logo, que valor que é o quadrado dá 0? O próprio 0. Então, x é igual a 0. Eu posso dizer também que x ao quadrado é igual a 3, porque o z vale 3. Raiz anula potência, x é igual mais ou menos raiz de 3. É preciso colocar mais ou menos raiz de 3. Agora, então, vou montar os pontinhos lá. O primeiro ponto que eu tenho é 0 para o x. E quanto para o y? Se o x for 0, 0 ao quadrado é nada. Sobra quem? Sobra o 1 para ser o valor do y. Se o x for raiz de 3, eu pego aqui, coloco raiz de 3, elevo ao quadrado, vira 3. Mais 1, 4. Se o x for menos raiz de 3, menos raiz de 3 no lugar de x elevado ao quadrado também dá raiz de 9, que é 3, mais 1, 4. Então, são esses 3 pontos aí, olha, 0 e 1 que está aqui, raiz de 3 e 4 que sai de raiz de 3 no eixo x, chega na altura 4 do eixo y, bonitão aqui, verdinho de esperança, e menos raiz de 3 que está na esquerda até a altura 4. Aqui agora, com cavidade voltada para cima, porque aqui o A é positivo. Olha que bonito esse desenho, hein? Então, os 3 pontos de intersecção da circunferência pela parábola. Bacana, hein? Agora vamos à letra C, que propõe que a gente encontre todos os valores de A para os quais a circunferência e a parábola possuam exatamente 3 pontos em comum. Começando aqui, não vou tirar o A, porque eu tenho que procurar todos os valores
que me dê 3 pontos de intersecção. Esse A, x2 mais 1 é porque aqui está, ó. Agora, substituindo isso tal qual está aqui na equação da circunferência, vai ficar x2, veja que onde era y, agora é ax2 mais 1, tá até em verde aí para destacar. Menos 3 elevado ao quadrado é igual a 4. x2, ax2 menos 2, porque menos 3 mais 1 é menos 2. Agora vou chuveirar aí, né? x2, ax2 por ax2, a2x4. ax2 por menos 2, menos 2ax2. O segundo pelo primeiro, menos 2 por ax2, menos 2ax2. O segundo pelo segundo, menos 2 por menos 2 mais 4. Trago esse 4 negativo para antes da igualdade. Então aqui eu vou pegar o de maior grau. A2x4, 2ax2 negativo com 2ax2 negativo, 4ax2 negativo. Mais x2, 4 menos 4, 1 anula o outro. Agora veja que tem x2, tem x2, tem x2. Então eu coloco x2 em evidência. A2x4 por x2 dá A2x2, porque x4 por x2 é x2. 4ax2 dividido por x2 sobra 4a. x2 por x2 dá 1, porque todo número por ele mesmo é 1. Assim eu posso dizer que esse x2 vale 0. Por quê? 0 vezes qualquer tanto que tiver aqui termina em 0, fica beleza. E eu posso dizer aqui nesse parênteses, olha, que A2x2, já vou até passar isso aqui para depois da igualdade, é igual a 4a, que estava antes da igualdade, foi para depois, menos 1 que estava antes, foi para depois. Potenciação e radiciação se anulam, então fica ax raiz de 4a menos 1. Isolando o x, passando o a para o segundo membro, fica 4a menos 1 sobre a. Mas aqui caberia infinitos valores. Aí eu tenho que procurar o domínio. O que não pode ter em raiz quadrada? Números negativos. Todo valor, para que tenha uma raiz no conjunto dos reais, tem que ser ou 0 ou maior que 0. Né? Mas aqui no caso tem que ser maior que 0. Por quê? Porque não pode ter 0 no denominador. Então eu tenho que dizer que 4a menos 1 é maior que 0. 4a é maior que 1, passa de um lado para o outro. A é maior que 1 sobre 4, que era multiplicado, passou dividido. Então assim, A pode ser infinitos valores, desde que sejam maiores que 1/4. Certinho? Assim eu encerro a correção dessa quinta questão. Uma questão top de linha. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e se você tiver gostado, dá o seu joinha aí, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, vamos compartilhar conhecimento. Espero muito que você tenha também sucesso nos estudos e na vida. Fique com Deus e muito obrigado por ter assistido essa videoaula. Matemática, simples, simples, simples e prática.